Olha, a minha surpresa foi a unanimidade. A gente está falando sobre o cultivo por pessoas jurídicas que usem o cânhamo, a cannabis com até 0,3% de THC, para fins medicinais ou para fins farmacêuticos. Né? Fica superado o debate de que a Anvisa não seria o órgão competente para regulamentar o cultivo da cannabis. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, Tristar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. A aprovação do uso de cannabis medicinal em animais pela Anvisa abre uma nova era na medicina veterinária. Canabinoides podem ajudar no controle de dores, inflamações e até distúrbios neurológicos em pets, oferecendo uma alternativa eficaz e menos invasiva. Esse avanço significa mais possibilidades de tratamento e bem-estar para os bichinhos. Os veterinários que se especializam nessa área estão prontos para oferecer terapias inovadoras e atender a uma demanda crescente por soluções integrativas. Você, profissional da área, não perca essa oportunidade de se destacar no mercado de saúde animal e conheça a Unileia Cannabis. Para isso, basta você acessar o site unileiacannabis.com.br. E Unileia é com 2 Ys. Como todos vimos, na semana passada, em decisão histórica, o STJ autorizou por unanimidade o cultivo de cannabis em solo brasileiro para fins medicinais. O assunto está quentíssimo e eu conversei com o advogado especialista em relações governamentais e cannabis, o Pedro Lopes, para entender melhor o que significa essa decisão, o que muda daqui para frente e quando, afinal, as empresas poderão iniciar os seus cultivos para que os pacientes tenham acesso a produtos de cannabis mais baratos. Espero que você goste desse episódio que eu considero um dos mais importantes, tendo em vista a grandiosidade do que foi conquistado. Pedro Lopes, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Eu tô bem animada para conversar com você, Pedro, porque você tá por dentro dos bastidores, né, dessa decisão histórica do STJ sobre o cultivo de cannabis em solo brasileiro. Então é isso, bem animada para essa conversa. Pedro, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Anitta. Eu adoro o seu podcast, você sabe. Gosto muito do seu trabalho, então estou bastante feliz de estar aqui conversando com você sobre esse assunto que é tão importante para os avanços que a gente tem visto nos últimos anos aí da regulamentação da cannabis. É super importante, né, Pedro? E aí eu queria até que você começasse, assim, dando uma coisa rápida de qual é o seu envolvimento, né, de como você vem acompanhando isso e da importância disso, realmente, assim, para a gente começar esse papo. Bom, eu sou diretor jurídico do Instituto Ficus, que é uma think tank focada em trazer debates para o poder público, para o poder judiciário, sobre a regulamentação da cannabis, tentando destravar a pauta. A gente atua de várias formas, atua na interação com parlamentares, com os órgãos reguladores, com órgãos públicos como um todo, e também participa de audiências públicas, como aconteceu na audiência pública desse julgamento do STJ, do IAC 16. Esse tema é extremamente importante porque o IAC 16, que é um incidente de assunção de competência
do STJ, ele é extremamente importante porque ele é a origem dele decorre de várias ações que começaram a surgir a respeito da possibilidade de cultivo da cannabis de baixo teor de THC, que é o cânhamo, né, que seria até o cannabis com até 0,3% de THC. E tinha muita expectativa sobre qual seria essa decisão, porque se aprovada a decisão, seria possível a importação de sementes e o cultivo do cânhamo aqui no Brasil para fins medicinais. Então é extremamente importante esse debate e fico bastante feliz do resultado que a gente teve ontem. Assim, para mim foi uma surpresa, né? Eu acho que superou as expectativas do que a gente estava esperando sobre esse resultado. Você acha que também, para você, também foi uma surpresa? Ou você acha que já tinha gente esperando tal qual aconteceu? Olha, a minha surpresa foi a unanimidade. Eu fiquei bastante impressionado com isso, porque nós vimos uma evolução do entendimento do STJ nos últimos 10 anos, até chegar nesses últimos 2, 3 anos em que nós temos um posicionamento consolidado de sempre garantir o acesso aos produtos, de autorizar o autocultivo por pacientes, mas eu esperava um mínimo de resistência dentro da primeira sessão a respeito desse tema, mas a construção da ministra Regina Helena Costa foi tão bem feita, trazendo as convenções internacionais, explorando realmente a diferença entre a cannabis e o cânhamo, que o caminho não poderia ser diferente. Mas, de toda forma, é muito bem-vindo que seja uma decisão colegiada, unânime, de um órgão como o STJ. E como que você acha que a gente chegou nessa unanimidade? Porque também eu fiquei, assim, impactada com isso, porque a gente sabe, né, que já tem várias ações que estão sendo construídas pelo judiciário, que inclusive, né, praticamente todos os avanços da cannabis no Brasil têm acontecido pelo judiciário. Então, você acha que uma coisa impactou a outra, de repente a descriminalização, tudo isso ajudou essa unanimidade? Sem dúvidas que toda atuação que a gente vê no Poder Judiciário, a forma como a sociedade civil se movimenta, as associações de pacientes, os próprios pacientes, a pressão que eles fazem sobre os órgãos reguladores, isso influencia. E também o conhecimento que as pessoas têm hoje a respeito dos benefícios terapêuticos da cannabis. Eu acho que isso é o principal que faz com que a pauta consiga avançar tanto nos últimos anos. Essa distinção que a população começou a fazer em entender sobre o uso recreativo e o uso medicinal, vem dos benefícios que a planta traz, e até a forma como a imprensa trata esse assunto, a forma como o assunto começa a ser realmente visto como um assunto de saúde pública. Então, tanto a pressão feita pela via judicial, tanto a pressão feita pelo debate público, feita pela sociedade civil, fez com que a gente chegasse nesse cenário de uma decisão histórica ontem do STJ. Mas isso só aconteceu porque muitas mães e muitos pais mobilizaram lá 10 anos atrás para a gente conseguir ter o acesso à importação do canabidiol até chegar hoje a possibilidade da gente cultivar o cânhamo aqui no Brasil e conseguir extrair o canabidiol aqui do Brasil, que era algo que nós vínhamos pleiteando há tanto tempo. É impressionante, bem importante essa decisão. Mas eu fico me perguntando quem é que pode se beneficiar dela. Num primeiro momento, eu fiquei me perguntando se as empresas que tiverem na 660 e tiverem interesse de entrar, será que vai ter uma nova regulação, uma nova norma, uma nova RDC? Ou vão ser as 327 que vão passar primeiro? Então eu fiquei com essas dúvidas, assim, sobre quem é que está sendo beneficiado, porque, por exemplo, as associações de pacientes não estão incluídas nessa decisão. É isso, as associações não estão incluídas nessa decisão, em nenhum momento a discussão foi feita sobre o autocultivo também, a gente está falando sobre o cultivo por pessoas jurídicas que usem o cânhamo, a cannabis com até 0,3% de THC para fins medicinais ou para fins farmacêuticos. Então é uma decisão bastante restrita, apesar de tudo, que seja emblemática, uma decisão ainda bastante restrita, porque, por exemplo, não é possível o cultivo de cânhamo para outros fins industriais, para alimento, fibras, isso não está contemplado dentro da discussão, mas a gente tem esse cenário aberto de uma possível resolução que vai ter que ser editada, vai ter que ser editada uma resolução, não tem como, definindo regras para o cultivo por essas pessoas jurídicas que vão ser autorizadas. Então, é extremamente importante que a gente entenda que nesse cenário em que se está construído, a gente tem uma possibilidade de cultivo, mas não é o que ainda é o necessário para que a gente consiga avançar
evidentemente, com todos os benefícios terapêuticos que a cannabis pode trazer. A gente não está permitindo o cultivo de cannabis com mais 0,3% de THC, a gente está ignorando os benefícios terapêuticos de THC, mas é o caminho que foi encontrado para que essas pessoas jurídicas consigam ter essa autorização. E a Anvisa tem esse prazo que foi definido de 6 meses para editar essa regulamentação. Então vai ser necessário uma resolução que vai ser editada pela Anvisa. A Anvisa já fez esse debate no passado, então isso é benéfico, porque ela já conduziu esse debate largamente lá até 2019, quando a proposta de resolução não foi aprovada, então... Era a ideia original, né? Era a ideia original. Desculpa, te cortei. Era a ideia original, Imagina. né? De fazer já com um cultivo em solo nacional. Aí rolou ali um lobby do Osmar Terra, tem uma história assim? Teve toda a pressão que foi feita também pelo governo, pelos deputados com viés mais conservador para reprimir esse caminho. E a gente vê que foi uma decisão política, porque todos os órgãos técnicos da Anvisa na época, até a Procuradoria Federal junto à Anvisa, tinham adotado o posicionamento de que a Anvisa era o órgão competente para regulamentar o tema. Mas, na hora que foi editado o voto do atual diretor-presidente da Anvisa, que norteou os debates depois para Barra Torres, que chegou até o resultado de 3-1 contra o cultivo, você vê ali que ele fala que essa competência não seria da Anvisa, ele faz uma interpretação da lei dizendo que essa competência seria do Ministério da Saúde, e esse é um ponto também bastante importante, porque com a decisão do STJ ontem, também fica superada essa discussão. Fica superado o debate de que a Anvisa não seria o órgão competente para regulamentar o cultivo da cannabis. Então é bastante positivo mesmo a gente ver o que vai acontecer agora nos próximos meses, porque a Anvisa vai ter que se debruçar sobre um tema que já se debruçou, já tem experiência a respeito, e é possível que a gente veja uma resolução que vai trazer grandes impactos para o nosso mercado. E você acha que quando, assim, a gente vai ter cannabis plantado em solo nacional? Não gosto de colocar prazo, porque definir prazo é se limitar, vamos dizer assim. Eu acho que o prazo de 6 meses que foi definido pelo STJ foi um prazo que, inclusive, não foi um consenso construído. Originalmente, a ministra ela não queria colocar um prazo, e a justificativa da ministra é uma justificativa extremamente válida. Que é qual? A justificativa dela é que ela não tem elementos suficientes para saber se a Anvisa consegue fazer isso no período de 6 meses. E para ser bastante sincero, se a ministra fosse se debruçar sobre esses dados da Anvisa, claro, ela não tem essas informações. Esse prazo seria muito maior, porque vamos pensar, se a gente ainda tiver que passar por todas as etapas regulatórias que ainda estão pendentes, que é começar de novo todo o processo e tudo mais. Um ponto que vai ter que acontecer, que não aconteceu nas discussões do passado, a Anvisa vai ter que fazer a tal da análise de impacto regulatório, que hoje é uma etapa obrigatória para toda resolução que é emitida pela Anvisa. Como é que eles vão fazer nesse caso? Eles vão fazer um processo acelerado? Não. E a gente viu também que toda a construção da análise de impacto regulatório da RDC 327 vem durando coisa de ano. Então é pouco provável que esse prazo de 6 meses efetivamente seja cumprido. E não por uma questão da Anvisa não querer, mas porque realmente a burocracia faz com que o prazo seja mais demorado que esse. De toda forma, o prazo foi fixado em 6 meses, até porque tinham ministros que queriam colocar prazos menores até, e chegou-se nesse consenso. Opa! Teve ministro que queria colocar 2 meses. Mas eu acho importante prazo. Também acho. 2 meses eu acho um pouco exagerado, mas você não acha? Olha, eu também acho. A ministra, ela inclusive trouxe essa ponderação quando ela foi fazer essa exposição a respeito do prazo. E esse foi o único ponto que realmente trouxe debate ontem na sessão. A questão sobre cultivar ou não trouxe nenhum debate. O que realmente trouxe debate foi: 6 meses é o bastante? Será que a gente não tem que colocar menos? Agora, o impacto que isso pode trazer, eventualmente, é que, sendo descumprido o prazo de 6 meses, você vai ver uma enxurrada de ações judiciais falando que a Anvisa está descumprindo o prazo que foi fixado, então que se conceda autorização sanitária até que a Anvisa edite a sua regulamentação. Então, por mais que o prazo ele seja necessário para que a gente tenha um limite, que seja 6 meses, que fosse 1 ano que poderia ser,
Tem também esse outro lado, que é o impacto que isso traz. A partir do momento que o prazo está definido, se descumprido o prazo, se descumpre a decisão. Então a gente tem esse cenário também que é bastante delicado. Total. E Pedro, você falou e realmente você disse que você não gostava de dar prazo e não deu, Exatamente. né? Eu queria muito, assim, saber, assim, sei lá, fim do ano que vem, você acha possível ou você acha que tô muito poliana? Olha, eu acho que o prazo de 6 meses é curto. Eu chutaria um prazo no mínimo de 12 meses. No mínimo de 1 ano, para que a gente consiga... Então, digamos que em 6 meses ou 1 ano a Anvisa vai trazer uma nova norma legal, tá aqui, tá. Quanto tempo até que as empresas, ok, saiu a norma, eu sou uma empresa, eu quero cultivar no Brasil. Quanto tempo, a partir de que sai a norma, você acha que uma empresa consegue ter cannabis plantado em solo nacional? Olha, aí é uma outra pergunta, porque eu acho que a partir do momento de uma resolução sendo aprovada, considerando os prazos que costumam ser dados pela Anvisa, eu acredito que um prazo de algo em torno de... Eles já devem começar a Eles trabalhar. já estão trabalhando nisso, imagino eu, né? As empresas já estão se debruçando, as interessadas já estão se debruçando sobre o tema. A gente vai ver uma empresa que vai sair na frente, que foi a DNA, que conseguiu a decisão favorável. Então, obviamente, eles vão ser os primeiros que vão conseguir fazer esse cultivo. Mas considerando os prazos que a Anvisa tem, de fazer análise de documentação, nesse caso, se eles quiserem fazer inspeção in loco, né, que pode ser que eles queiram fazer uma inspeção sanitária onde vai ser feito o cultivo. E geralmente inspeções sanitárias são feitas em parceria com as vigilâncias sanitárias locais. E aí isso demanda também os prazos da própria vigilância sanitária local. Eu entendo que um prazo de 6 meses, no mínimo, a partir da publicação da resolução. A não ser que a empresa realmente esteja bem antenada, bem já azeitada, e esse prazo pode ser menor, mas considerando os prazos da Anvisa, considerando a realidade das vigilâncias, até pelo pioneirismo que isso vai surgir, que isso vai acabar causando, 6 meses é um prazo que eu entendo que, no mínimo, é o que vai ser necessário para as empresas conseguirem depois de obter depois de aprovada a resolução. Tá, então assim, paciente hoje, pensando em receber lá na frente as benesses dessa autorização e querendo comprar já o remédio mais barato. 2 anos, então? Algo em torno disso. Mais ou menos. Eu não acho que foge... Eu acho que assim, a gente tem um cenário bastante positivo com a decisão judicial. Acho que a gente tem a movimentação que vai acontecer nos próximos meses, que vai ser fundamental, mas eu não acho que vai ser menos disso, e acho que é algo em torno de, até que a gente tenha várias empresas realmente cultivando no Brasil, pelo menos 2 anos, não eu acho que entre 2 e 3 anos para que a gente veja, assim como aconteceu com a 327, que demorou algo em torno de 2 a 3 anos para que a gente tivesse um rol maior de produtos disponíveis. Total. E agora ajuda a gente, Pedro, a contextualizar e analisar essa conquista num âmbito mais geral, né? Então, como é que isso impacta a realidade do uso medicinal no Brasil e como é que pode incidir sobre os usos industriais, né? A gente sabe que num primeiro momento não está contando com produtos cosméticos, alimentos, bebidas, mas é uma possibilidade, né? Você abre aí uma jurisprudência que talvez a gente consiga também chegar nesse momento. Como é que isso impacta em tudo, no que a gente pode esperar a partir de agora, no que a gente vai ter de fato? No uso medicinal, o impacto que me parece mais imediato a partir do momento do cultivo é a eventual redução do custo desses produtos. Com a possibilidade, por exemplo, das empresas realizarem a verticalização de todo o processo, vai fazer com que se reduza o custo do produto. Não vai ser mais necessário importar o insumo vai poder ser fabricado aqui no Brasil. Então, inevitavelmente, isso reduz o custo. Para o uso industrial, eu entendo que por mais que não esteja contemplado pela decisão, o que a ministra deixou bem destacado no voto é que a questão do uso industrial ela não estava dentro dos debates, o que não significa que ela seja contra ou a favor. Não foi um juízo de valor sobre o uso industrial em si, mas sim que a discussão ela não se centrava em torno do uso industrial. Agora, a partir do momento em que você tem a autorização do cultivo de uma planta que vai ser destinada para fins medicinais, para fins farmacêuticos, e essa mesma planta ela pode ser usada para outros fins, como, por exemplo, a partir do momento que você faz a extração das flores, você vai descartar toda a planta depois disso? O que você vai fazer com ela? Você tem um prejuízo, você acaba tendo um prejuízo, porque dessa planta, do resto da planta, você pode utilizar ela para várias coisas, para fibra, para alimentos. Então,
você vai ter inevitavelmente uma pressão para que esse debate fique mais racional e que você possa utilizar essa planta que já é tão difícil de cultivar para outros fins. Eu entendo que mais do que só uma jurisprudência que vai pressionar para outros casos judiciais, isso também pressiona o executivo e também pressiona os órgãos reguladores, demais órgãos reguladores, para fazer o caminho, a lição de casa e trilhar esse caminho para o cultivo industrial, sem dúvida. Muito bom. Gente, a gente está aqui com o Pedro Lopes, advogado, especialista em cannabis. E a gente agora vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta, fica por aqui. Com quase 10 anos de experiência na indústria da cannabis medicinal, a USA Hemp agora é USA Hemp Pharmaceuticals, reforçando o compromisso com o mais alto padrão farmacêutico para atender a crescente demanda por tratamentos à base de cannabis. Sempre pioneira no cultivo com práticas 100% orgânicas, a USA Hemp Pharmaceuticals apresenta o THCV, um novo composto com benefícios únicos. Reconhecido por seu potencial de suporte ao metabolismo, o THCV pode ajudar na regulação do apetite e no controle de peso, oferecendo uma opção terapêutica promissora para os pacientes e também para aqueles que buscam realizar o controle de peso de uma forma mais natural. Para saber mais, acesse usahempbrasil.com. USA Hemp Pharmaceuticals. Inovação, qualidade e compromisso com a saúde. Estamos de volta com o Pedro Lopes, advogado, mas antes da gente realmente voltar com ele, a gente vai ouvir um áudio aqui do Arthur Arsuf, que é o advogado do caso que movimentou toda essa conquista no STJ, e daqui a pouco a gente volta. Ontem a gente teve o julgamento paradigmático, né, do incidente de assunção de competência 16, o IAC 16. O que a gente pedia nesse processo é a autorização para a importação de sementes de cânhamo, ou seja, cannabis com até 0,3% de THC, a possibilidade de seu plantio aqui no Brasil e a utilização para fins industriais, especialmente para a produção de medicamentos e outras utilidades que pudesse ter na indústria farmacêutica. Esse IAC teve uma ampla participação da sociedade civil, com vários Amit Curi, que são entidades, né, que participam do processo, trazendo informações, contribuindo para o debate. Houve uma audiência pública também em abril desse ano, com uma ampla participação da sociedade civil. E, ao final, no julgamento de ontem, a ministra relatora, que fez um trabalho incrível, proferiu um voto acolhendo o nosso pedido para autorizar, né, a importação e o plantio de cânhamo industrial no Brasil, para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos, né, na indústria farmacêutica, né? A gente tinha um pedido para também poder utilizar a planta em outras indústrias, mas esse pedido não foi acolhido e eu acho que tudo bem, a ministra foi muito bem na fundamentação. E o voto da ministra Regina Helena Costa foi acompanhado por todos os demais integrantes da primeira sessão do STJ e se fixou algumas teses autorizando, né, o plantio do cânhamo, a importação de sementes, dizendo que a proibição regulatória não incide sobre essas sementes com menos de 0,3% de THC e permitindo de forma bastante ampla a sua utilização, desde que regulamentado e fiscalizado pela União e pela Anvisa, né? E aí houve toda uma discussão, né, se haveria um prazo para a União regulamentar ajustar a sua regulamentação, e ao final se estipulou também de forma unânime um prazo de 6 meses para a União, para ela, juntamente com a Anvisa e todos os ministérios envolvidos, apresentar uma regulação que vai, obviamente, valer para todos. Então, é um marco histórico, é um avanço, a meu ver, enorme, e vem de um voto muito bem trabalhado, um voto paradigmático, um voto histórico da ministra Regina Helena Costa, que, a meu ver, merece todos os aplausos, todos os parabéns pela forma com que conduziu esse processo, de maneira séria, de maneira democrática, com ampla participação da sociedade civil, e ao final chegou no resultado que, ao nosso ver, é o resultado justo, o resultado correto, é o resultado que dialoga com o direito brasileiro. Bom, agora sim, Pedro, vamos lá.
Conta pra gente quais são os caminhos possíveis. O que a gente pode esperar a partir de agora? Quais são os ritos? Bom, a partir de agora, com essa decisão judicial, a partir do momento que for publicado o acordo, a Anvisa tem 6 meses para publicar essa resolução. Então, a partir de agora, a Anvisa vai começar a fazer todos os trabalhos, as equipes internas técnicas da Anvisa vão começar a fazer todos os trabalhos de abrir um processo administrativo, começar a levantar todos os documentos que já foram levantados também no processo anterior. E, inevitavelmente, a gente vai ter que passar por uma discussão se vai ter análise de impacto regulatório, que, na minha opinião, é inegável que vai ter análise de impacto regulatório, e também a possibilidade de uma eventual consulta pública, para que ouça também os representantes da sociedade civil. Então, a gente tem esses 2 caminhos que vão ter que ser trilhados inevitavelmente. Qualquer decisão da Anvisa que não tenha esse amparo dentro dessa legitimidade democrática de ouvir mais a sociedade, vai fazer com que a regulamentação seja alvo de muitas críticas. Assim como foi alvo de críticas e resoluções no passado por não terem passado por esses processos de consulta pública, de análise de impacto regulatório. Então, a partir desse momento, a Anvisa vai ter que começar a fazer a lição de casa, como já vem feito durante esses últimos anos, para conseguir iniciar esse processo, fazer análise de impacto regulatório e, eventualmente, uma consulta pública para ouvir a sociedade civil. Então eu sinto que talvez seja o momento, né, a hora ideal de intensificar o advocacy, as conversas do setor da cannabis na Anvisa. Você concorda? Sem dúvidas. Esse é o momento da gente conversar mais com a Anvisa, de dar segurança para a Anvisa sobre os caminhos que têm que ser trilhados. Mas eu diria até mais do que isso, também da segurança para a decisão política que a Anvisa pode eventualmente tomar. E por que eu digo isso? Porque, de um lado, a Anvisa está cumprindo uma decisão judicial, que é regulamentar o cultivo da cannabis até 0,3% de THC. Mas, como eu disse, no passado, a Anvisa tinha adotado o entendimento de que ela não poderia regulamentar o cultivo. E o STJ disse que não, a Anvisa é o órgão competente para isso. Então, já que existe esse entendimento agora até fixado pelo STJ, a Anvisa pode trilhar o caminho de regulamentar o cultivo como um todo para fins medicinais e industriais. Então, também dar essa segurança para essa decisão política que a Anvisa vai tomar, não só através do diálogo da sociedade civil, mas também mobilizando parlamentares ao redor do tema, para que a Anvisa se sinta segura para tomar uma decisão e que essa decisão não seja alvo de críticas, ainda mais que ela está no momento de cumprir uma decisão judicial, né? Afinal de contas, ela está cumprindo uma decisão judicial, mas existe a possibilidade de aumentar esse cultivo para outras formas para além da decisão judicial. E quais são os pontos assim que você acha críticos e criticáveis dessa decisão, né? Por exemplo, o fato de não incluir o THC. Eu acho complexo, né? Não ter o THC, a gente ficar em cima do CBD como se fosse a molécula divina e que faz tudo, né? Sendo que a gente sabe, já cientificamente comprovado, que o THC ele ajuda em diversas patologias. Então eu queria te ouvir sobre isso. É bastante criticável mesmo esse ponto, Anitta, mas a gente também tem que entender que a decisão judicial, ela fala sobre aquilo que está dentro ali da legislação. Ela fez uma análise da legislação. E a legislação está focada muito nessa questão do uso industrial, do uso medicinal, do uso farmacêutico. Então, por mais que seja criticável esse ponto, a crítica ela não tem que ser direcionada à decisão judicial, porque a decisão da ministra está dentro daquilo que foi o escopo do pedido. De toda forma, eu entendo que o uso do THC, mais uma vez, é visto de uma forma recriminada, e é por isso que eu digo que é importante que a gente também dê segurança para a decisão política da Anvisa para regulamentar o cultivo como um todo, e dessa forma a gente também tem a possibilidade de cultivo de plantas que tenham THC. Afinal de contas, a gente tem vários benefícios terapêuticos do THC que são visíveis e que todo mundo tem conhecimento a respeito disso. Agora, a Anvisa tem um posicionamento bastante restritivo em torno do THC, de colocar bastante limites, considerando as convenções internacionais, fazendo uma leitura de que as convenções internacionais impediriam o uso disseminado desse THC. Agora, de toda forma, a gente tem essa possibilidade do cultivo passar, pelo menos para o cultivo do cânhamo. E esse é um cenário de que a gente não vai ter em breve, ainda mais com a decisão judicial, né, amparando a gente não vai ter esse cenário em breve. Então, eu entendo que por mais que seja criticável e seja um ponto crítico que a gente não tenha a regulamentação, a previsão do THC da decisão judicial,
eu acredito que a Anvisa vai tomar a decisão correta nesse caso de seguir também com o cultivo de plantas que tenham THC, até por uma questão que é questão de fiscalização mesmo. É difícil você conseguir fazer uma fiscalização e conseguir distinguir aquilo que é uma planta que seja uma planta com THC e com CBD se não for através da inspeção in loco. Então, além de tudo, você tem essa dificuldade que a gente vê até outros países do mundo enfrentando. Então, eu entendo que, inevitavelmente, a discussão do THC ela vai acontecer, apesar da decisão não tratar desse assunto. E Pedro, então, agora para concluir, você não acha que a gente está sobrecarregando demais a Anvisa? Porque assim, né, na Argentina a gente tem a Aricame, no Uruguai a gente tem o IRCA, que são órgãos regulatórios criados para cuidar só das questões canábicas. E eu vejo que já está assim, tem tanta coisa vindo, né, de todo lado, tanto avanço e alguns retrocessos também, mas são tantas questões que realmente eu sinto que sobrecarrega a Anvisa. Você também tem essa análise? Eu acho que a Anvisa está sobrecarregada, ponto. E não estou falando aqui só sobre a questão da cannabis. Tem que louvar o trabalho que a Anvisa tem feito nos últimos anos, considerando que eles estão com um déficit de trabalhadores lá dentro gigantesco, né? Tanto que os prazos da Anvisa não estão sendo cumpridos, justamente por uma questão de falta de braço lá dentro. Então, concordo que a gente, de alguma forma, sobrecarrega a Anvisa com mais essa obrigação. Por outro lado, eu não sou o defensor de a gente criar mais um órgão que fique responsável pela regulamentação da cannabis. Embora essa experiência ela seja uma experiência bem exitosa em outros países, o diálogo que hoje a Anvisa faz com os órgãos internacionais, com todas as demandas e as obrigações que surgem por conta das convenções internacionais, é um diálogo que ele já existe e facilita que inclusive a ONU recomenda isso, facilita que tudo isso fique concentrado em um só órgão. Então, é positivo que a Anvisa seja o órgão que faça todas essas... que regule todas as questões relacionadas ao acesso de produtos à base de cannabis. Agora, a gente tem um cenário aqui no Brasil de que existe a divisão daquilo que fica sob a alçada da Anvisa, que fica sob a alçada do Ministério da Agricultura, no mapa. E aí eu entendo que vai ter um cenário inevitável de que parte dessa regulamentação vai ter que ser editada pelo Ministério da Agricultura. Dito isso, a parte que a gente está falando aqui sobre o cultivo para fins medicinais vai ficar sob a alçada da Anvisa. O que me preocupa mais nesse cenário todo é a inspeção que vai ser feita pela vigilância sanitária na ponta. Porque isso vai demandar capacitação dos servidores de vigilância sanitária, para que eles entendam quais são as diferenças que tem a respeito das plantas, os procedimentos de inspeção que vão ter que ser definidos, quem vão ser os responsáveis. Então, isso para mim é o que mais me preocupa, porque hoje, por mais que a Anvisa seja um órgão que está bastante sobrecarregado, ele é um órgão que consegue dar vazão para essas demandas, o que não acontece necessariamente nas vigilâncias sanitárias locais, ainda mais quando é alguma demanda muito nova. Então eu me fico muito mais preocupado com a questão da inspeção na ponta mesmo, do que com sobrecarregar a Anvisa. Mas essa coisa de você não ser a favor de montar-se um órgão específico para cannabis, você acha que na Argentina ou no Uruguai não estão funcionando a contento? Qual que é o lance? Não é nenhuma questão a respeito de estar funcionando a contento ou não. Eu acho que a ideia de se criar um órgão específico da cannabis é uma discussão que ela aconteceu bastante no passado, quando a gente não tinha uma regulamentação definida. Era uma posição do saudoso professor Carlini, que defendia a criação da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal. Inclusive, e é importante destacar isso, quando surgiram esses debates, a Anvisa inclusive era a favor de uma criação de uma agência lá em 2010, 2011. Tem documentos, se você for analisar as manifestações que foram feitas em um dos seminários conduzidos pelo grupo do professor Carlini aqui na Unifesp, tem manifestações da Anvisa nesse sentido. Agora, eu acho que dentro do cenário que a gente constrói hoje, que a gente tem uma atuação forte da Anvisa e também com a possibilidade de integrar isso com demandas regulatórias que vão surgir do mapa, né, de regulação de semente, regulamentação do cultivo, é mais efetivo que a gente já use a estrutura existente. Não acho que é uma questão de que um é melhor ou o outro é pior.
Se a gente tiver um órgão que congregue tudo isso e que seja eficiente, perfeito. Mas a experiência que a gente vê de quando tem qualquer tipo de mudança nas competências de órgãos e transferências de competências para outros órgãos é de momento de desorganização que acaba prejudicando o acesso, no fim das contas, a produtos, às autorizações e todo o procedimento burocrático. Então, se eventualmente vier uma associação brasileira de cannabis medicinal, fico preocupado com esse período de transição inevitável que vai acontecer, de diminuição até de autorização de produtos e de toda a demanda e todo o trâmite desses produtos no Brasil. Bueníssimo, então agora chegou a hora dos quadros, bora para eles. Pedro, qual é a sua legalização ideal? Considerando tudo isso que está acontecendo, mas também o que você, de repente, alguma utopia sua pode entrar. Aí a gente está falando só sobre uso medicinal? Não, legalização geral. Bom, eu defendo uma legalização ampla. Eu defendo que a gente tem que discutir, enquanto sociedade, a possibilidade do cultivo também e a destinação de produtos também para fins recreativos, acabar com essa lógica nefasta do proibicionismo que ela vigora há tanto tempo. Mas dentro da utopia é aquilo, né, pensando o cenário que a gente gostaria que existisse. Eu entendo que o debate hoje do uso recreativo, ele não está em voga, a gente ainda não está muito longe desse debate. Então, pensando na legalização possível no uso medicinal, eu entendo que o ideal seria que a gente tivesse a possibilidade de cultivo pelas empresas, a possibilidade de cultivo pelas associações de pacientes, a possibilidade de cultivo por pacientes e que tudo isso fosse definido através de regras sanitárias. A gente precisa definir essas regras. Hoje, por mais que os habeas corpus sejam um instrumento extremamente valoroso e sejam a única saída que muitos pacientes encontram para ter o acesso a um custo adequado para seus produtos, a verdade é que isso não é fiscalizado. Então, e quando eu falo que isso não é fiscalizado, eu nem estou dizendo a respeito de um possível desvio para uso recreativo. Eu estou falando sobre o problema de você ter uma noção de qual que é aquele produto, qual que é aquela semente, quantos pés aquela pessoa está cultivando, para onde que vai ser descartado esse produto. Tem regras que elas podem ser definidas, por exemplo. Isso eu estou falando tanto para o cultivo de pacientes, como também para o cultivo das associações. Hoje, as associações, por uma questão burocrática, não conseguiriam entrar nas regras definidas pela Anvisa. Então, é importante que a Anvisa também trilhe esse debate para que a gente consiga fazer esse cultivo junto às associações. E agora chegamos no Cannabis Indica, que é aquele momento que a gente pede uma sugestão. Pode ser algum conteúdo, filme, livro, série, podcast, ou sugestão de pessoas no LinkedIn, dentro do universo da cannabis, assim, que você acha interessante que a nossa audiência também vá atrás. Tem uma indicação pra gente? Olha, tenho tantas, na verdade, mas talvez eu vá chover um pouco no molhado, mas o livro do Direito Penal da Guerra às Drogas, do professor Luiz Valois, não sei como fala o nome dele, Luiz Valois, sempre confundi o nome como falar o nome dele. Mas o livro dele é essencial para a gente entender como é que a gente chegou até aqui e como é que a gente pode seguir adiante. Então esse livro do Direito Penal da Guerra às Drogas é fundamental para quem quiser começar os debates e para quem quiser se inteirar sobre os debates e para quem quiser se aprofundar mais disso. E também eu queria recomendar um livro que eu tive contato mais recentemente, que eu acho que é um livro extremamente valoroso para todo mundo que está atuando no mercado na área jurídica, tem que ler, que é o livro do Cristiano Marona, de Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdade. É um trabalho riquíssimo que ele fez, é espetacular de trazer os comentários à lei de drogas, trazer decisões judiciais. Então, fundamental esses dois livros no momento, para mim. Muito bom, Pedro. Agora deixa pra gente os seus contatos, como é que o pessoal que quiser te encontrar nas redes, pode ser LinkedIn, Instagram, página do Ficus, tudo. Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, pesquisar meu nome completo, Pedro Gabriel Lopes, mas recomendo também que vocês sigam o Instituto Ficus, @Instituto Ficus, Ficus se escreve FICUS, para acompanhar todos os debates que a gente está fazendo, todas as nossas atuações. A gente atua aqui na frente parlamentar da LESP, aqui, né, sobre acesso a produtos à base de cannabis. A gente atua
tem atuado bastante na questão do cânhamo, como eu mencionei, já trazendo os debates junto à Embrapa, o Ministério da Agricultura, tem dialogado com a Anvisa. Então acompanha também lá, @Instituto Ficus, que tem bastante coisa boa que vai surgir nos próximos meses. Muito bom, Pedro. Quero te agradecer imensamente, porque foi assim uma aula que eu estava toda confundida e agora eu tô toda esclarecida. Tenho certeza que a nossa audiência também. Então é isso, volto sempre, a casa é sua. Muito obrigada, Pedro. Anitta, você sabe que eu adoro o seu trabalho, então conte sempre comigo, sempre que precisar, só me chamar que eu venho pra cá pra falar mais sobre esse tema que tanto me interessa. Bueníssimo, gente. Então é isso, até a próxima. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!